Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão nascido em 15 de outubro de 1844 em Rocking, na Prússia, atual Alemanha, e falecido em 25 de agosto de 1900 em Weimar, Alemanha. Ele é considerado um dos pensadores mais influentes e controversos da história da filosofia. Nietzsche foi um crítico incisivo da moralidade tradicional, da religião e das instituições sociais de sua época. Sua filosofia buscava uma reavaliação dos valores e das ideias predominantes na cultura ocidental, com o objetivo de liberar os indivíduos de limitações e restrições que ele via como entraves ao desenvolvimento pleno do potencial humano. Durante sua vida, Nietzsche enfrentou vários desafios físicos e emocionais. Ele sofreu de problemas de saúde, incluindo dores de cabeça e problemas oculares, que o levaram a abandonar sua carreira acadêmica como professor de filologia clássica. Além disso, experimentou dificuldades pessoais e emocionais, incluindo a perda de entes queridos e uma luta contínua contra a solidão. Apesar dessas adversidades, Nietzsche produziu uma extensa obra filosófica, escrevendo em estilo aforístico e provocativo. Suas obras mais famosas incluem a Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, a Gaia Ciência e a Genealogia da Moral. Neles, ele desenvolveu conceitos-chave como a vontade de poder, a transvaloração de todos os valores e o eterno retorno. Nietzsche criticava a moralidade tradicional, que ele chamava de a moral de escravos, argumentando que ela inibia o desenvolvimento da individualidade e da excelência humana. Ele propôs a ideia do super-homem como um ideal humano a ser buscado, um ser que transcende os limites impostos pela moralidade convencional e cria seus próprios valores. Além disso, Nietzsche explorou temas como a crítica à razão, a busca de um sentido na existência humana, o papel da arte e da estética, a relação entre poder e conhecimento, e a natureza da vontade e da liberdade. A filosofia de Nietzsche teve um impacto duradouro e influenciou diversos pensadores e movimentos intelectuais, tanto no campo da filosofia quanto em áreas como a literatura, a psicologia e a sociologia. Seu estilo de escrita enigmático e suas ideias desafiadoras continuam a ser objeto de estudo e debate até os dias de hoje. A frase "A Deus está morto" é uma das mais conhecidas e impactantes de Friedrich Nietzsche. Ela aparece em sua obra Assim Falou Zaratustra e tem sido objeto de interpretação e debate ao longo dos anos. Quando Nietzsche proclama que a Deus está morto, ele não está se referindo à morte física de um ser divino, mas sim à morte da crença e da relevância da figura de Deus na sociedade moderna. Ele argumenta que a crença em Deus e na religião estava em declínio na época em que escreveu suas obras, e que essa perda de fé teria consequências significativas para a moralidade, a cultura e a busca de significado na vida. Nietzsche via a crença em um Deus transcendental como um obstáculo à realização plena do potencial humano. Ele via a religião como uma forma de moral de escravos, que inibia o desenvolvimento da individualidade, reprimia os impulsos criativos e limitava a busca pela excelência e pela superação pessoal. A morte de Deus, para Nietzsche, representava a possibilidade de uma nova era de autodeterminação e emancipação do indivíduo. No entanto, Nietzsche não celebrava a morte de Deus como uma conquista final, mas como um desafio para o homem enfrentar. Ele alertava para o vazio que a ausência de Deus poderia deixar na vida das pessoas e a necessidade de preencher esse vazio com novos valores e significados.
Ele argumentava que a morte de Deus poderia levar ao niilismo, à falta de sentido e à perda de referências morais. É importante observar que Nietzsche não estava necessariamente afirmando que Deus não existia, mas sim que a ideia de Deus e sua relevância na vida humana estavam se dissipando na consciência coletiva. Ele estava chamando a atenção para o fato de que a sociedade não poderia mais depender de uma autoridade divina externa para determinar o que é moralmente correto ou para encontrar um sentido na existência. Em última análise, a frase "a Deus está morto" de Nietzsche é uma crítica à religião institucionalizada e à dependência de valores transcendentais. Ela nos convida a refletir sobre as implicações da perda de crença em Deus e a enfrentar o desafio de criar nossos próprios valores, construir um sentido para a vida e assumir a responsabilidade por nossas escolhas e ações. A frase "a Deus está morto" é uma das mais conhecidas e controversas de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX. Essa afirmação, presente em sua obra Assim Falou Zaratustra, tem gerado interpretações diversas e debates acalorados ao longo dos anos. Para compreender o significado dessa frase, é importante contextualizá-la dentro do pensamento e das ideias de Nietzsche. Ele estava profundamente preocupado com a condição humana e a influência da moralidade tradicional, especialmente a moralidade judaico-cristã, sobre a existência individual e coletiva. Nietzsche argumentava que a morte de Deus teria consequências profundas na moralidade e na busca de sentido da vida humana. Ele via a crença em um Deus transcendental como uma forma de amoral de escravos, uma moralidade que inibia o pleno desenvolvimento do potencial humano e restringia a busca pela excelência, autonomia e autenticidade. Segundo Nietzsche, a moralidade judaico-cristã promovia valores como a humildade, a submissão, a negação do mundo e a renúncia aos desejos terrenos. Essa moralidade, de acordo com o filósofo, era uma forma de controle e repressão dos instintos e das paixões humanas, uma maneira de manter os indivíduos obedientes e conformados a uma visão de mundo que restringia sua liberdade e autodeterminação. Com a morte de Deus, Nietzsche via a possibilidade de uma nova era de autodeterminação e emancipação do indivíduo. Ele acreditava que o homem deveria se tornar o criador de seus próprios valores, em vez de depender de uma autoridade divina externa para determinar o que é moralmente correto ou encontrar um sentido na existência. No entanto, Nietzsche também alertava para os perigos que acompanhavam a morte de Deus. Ele reconhecia que a ausência de uma base transcendental para a moralidade e para o sentido da vida poderia levar ao niilismo, à falta de significado e à perda de referências morais. Afinal, se não há Deus como fundamento absoluto para a moralidade, como podemos discernir o que é certo e errado? Diante disso, Nietzsche nos desafia a encarar o vazio deixado pela ausência de Deus e a preenchê-lo com novos valores e significados. Ele nos convoca a assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas, a enfrentar a incerteza e a ambiguidade inerentes à existência humana. A morte de Deus, para Nietzsche, não deve ser vista apenas como uma declaração negativa, mas como um chamado para a emancipação e a criação de uma nova ética, uma moralidade que não se baseie na submissão, mas na autenticidade, na expressão plena de nossa humanidade e na busca de uma vida plena e significativa. É importante ressaltar que a frase "a Deus está morto" deve ser entendida dentro do contexto da filosofia nietzschiana como um todo. Nietzsche não negava a importância da dimensão religiosa na história e na cultura humana, nem menosprezava o impacto que a crença em Deus teve na formação da moralidade e da cultura ocidental. Ele buscava, acima de tudo, uma reflexão profunda e crítica sobre os fundamentos dessas crenças e sua influência na condição humana. As interpretações dessa frase variam consideravelmente, e diferentes estudiosos e filósofos têm oferecido suas perspectivas sobre o assunto. Alguns veem a afirmação de Nietzsche como um lamento pelo vazio deixado pela ausência de Deus, enquanto outros interpretam como um convite à liberdade e à autodeterminação moral.
Independentemente da interpretação, a frase "a Deus está morto" a continua a desafiar e a provocar reflexões filosóficas profundas sobre o papel da religião, da moralidade e da busca de sentido na sociedade contemporânea. Ela nos lembra da necessidade de questionar, de buscar nossa própria autonomia e de criar uma ética baseada na responsabilidade pessoal e na expressão genuína de nossa humanidade.